Salve, servo da música, servo da igreja. Estamos aqui para mais um programa Música, Magistério e Tradição. É o programa que nós tiramos as dúvidas imediatas que você tem sobre música e liturgia, canto e liturgia, certo? Então nós estamos aqui e uma pergunta muito comum que sempre acontece, que eu sempre vejo nos meus stories, apesar de ser uma pergunta mais de liturgia, menos de canto, mas envolve um pouco a questão do canto, é o que é missa conventual? Já perguntaram várias vezes para mim o que é missa conventual, o que é missa conventual, o que é missa conventual. Bem, os documentos da igreja, os mais recentes, tocam no assunto, apesar de não ficar explicadinho. Então eu queria explicar, pelo aspecto da tradição, para vocês o que é essa tal de missa conventual, né? A gente já consegue imaginar que ela deva ter relação com convento. E o que é convento? O convento reúne ordens religiosas. E é bom a gente entender que as ordens conventuais são aquelas ordens que ficavam nas cidades e não afastadas, como os monastérios. Isso é fundamental para a gente entender por que existe esse conceito de missa conventual. Vocês já vão chegar e vão entender isso. Então vejam, no monastério que fica distante, a gente tem um exemplo mais comum, a ordem beneditina e as suas ordens subsequentes, derivadas, né? Os monges estão ali sempre, eles estão em comunidade, vivem naquela região, trabalham ali, executam alguma tarefa manual ou plantam, produzem algum alimento, leite. Tem uns mosteiros que fazem vinho, cerveja, há alguns que são editora, que eram copistas, né? Os monges famosos, monges copistas, que faziam cópias de livros e vendiam. Então eles sempre têm uma maneira de subsistir, de meio de subsistência, para se sustentar com o trabalho. E como eles estão todos ali, eles têm na regra monástica o que diz de voltar sempre para a igreja do local, a sua capela, o local onde eles rezam, e fazer as orações todas juntos, né? A missa e as horas canônicas do ofício divino, certo? Pois isso parece muito claro, né? Muito óbvio. Acontece que a partir da Baixa Idade Média, quando surgem as ordens mendicantes, são ordens religiosas que não são mais ordens de afastamento, elas vivem nas cidades e elas vivem para fazer cuidar dos pobres, né? Vivem de pedir, né, esmolas. Algumas têm algumas características bem específicas e vivem também de fazer apologética, de divulgar a fé, de fazer a defesa da fé. Então a gente tem como algumas dessas ordens mendicantes, já mais famosas, a ordem dominicana, a ordem franciscana, a ordem mercedária, que é uma ordem espanhola, que tem um aspecto em particular, que é resgatar os cativos das mãos dos mouros, dos muçulmanos que os capturavam, né? Eles pediam esmola e compravam os escravos cristãos de volta. E nós vamos ter essas várias ordens, vão ser muito importantes para nós aqui na América, porque são elas que vão participar da catequese quando chegam os europeus aqui, vão vir juntos, mercedários, franciscanos, carmelitas, são todas ordens jesuítas. O jesuíta é uma ordem mais específica, né? Não é exatamente uma ordem conventual. Mas essas ordens conventuais, como elas vivem na cidade, acaba se criando a regra de que elas precisam estar juntas celebrando, porque um frade conventual, ele acaba estando aí pelas ruas, trabalhando, ajudando pobres, pregando. Então ele circula pela cidade, ele não está sempre dentro do convento. Então vai se criar essa concepção de missa conventual, que é a missa que todos têm que estar presentes, porque existe uma obrigação de coro. É a obrigação de coro. O que é a obrigação de coro? É a obrigação de todos os frades, mesmo que não sejam sacerdotes, que sejam só irmãos, que tenham os votos, mas não tenham não sejam ordenados, eles têm que estar presentes para fazer coro. E fazer coro, tem até essa expressão, vamos fazer coro, né? Não é somente cantar, é estar presente, mas eventualmente eles são os que cantam também. Eles fazem o coro como nas ordens beneditinas se faz o coro e se canta nos monastérios, né? E isso passa batido para a gente nos documentos, porque a menção, por exemplo, da Sacrosanto Concílio
é muito deslocada e curta, porque é uma coisa que já é uma tradição antiga. Mas diz assim no item 95 da Sacrosanto Concilium: as comunidades com obrigação de coro têm o dever de celebrar, além de missa conventual, diariamente e em coro, está explicando o que é, o ofício divino, quando vai falar do ofício, que elas têm que celebrar o ofício divino também em coro, né, no aspecto conventual, ele está dizendo aqui. E os documentos da igreja mais recentes vão falar mais disso, porque vão falar da concelebração. A concelebração, aqui está sendo no item 57, a concelebração é uma coisa da reforma litúrgica, que é quando tem vários sacerdotes, e não é só um sacerdote que vai celebrar, e os outros vão estar celebrando em paralelo. Isso era uma coisa muito comum durante o período tridentino aí da história da igreja, durante a Idade Moderna, após o Concílio de Trento até enfim, o século XX. Enquanto o celebrante está celebrando lá a missa principal, os outros celebravam em altares laterais. Então você vai em igrejas mais antigas, você vê que tem vários altares laterais. Aqueles altares eram usados, eles meio que caíram em desuso, né? Ainda acontece muito de missa individual, o sacerdote tem a obrigação de celebrar a missa mesmo sozinho, a missa que ele celebra. Mas se está acontecendo na igreja uma missa principal, agora os sacerdotes são orientados de concelebrar, que é estar no altar juntos, paramentados, junto com o celebrante e celebrando em conjunto. Isso aqui cabe um outro vídeo, a gente pode falar só da concelebração, tá? No aspecto até da cantilação, do canto. Até porque eu já ouvi relatos muito bonitos sobre em alguns monastérios acontecer a concelebração toda, a missa toda cantada. Mas aqui, no item da concelebração, no Sacrosanto Concílio, fala o item A, número 2. Além disso, com licença do ordinário, quem compete julgar da oportunidade de concelebração na missa conventual e na missa principal das igrejas, sempre que a utilidade dos fiéis não exige a celebração individual de todos os sacerdotes presentes. Então está sugerindo que nas missas conventuais aconteça a concelebração. E a missa conventual é aquilo que eu já expliquei para vocês. E eu vou ler desse livro aqui, que é um livro que fala um pouco sobre a história do canto litúrgico após o Concílio de Trento, nesse período do século XVI ao século XIX. Tem a definição bem resumida. A missa conventual é a missa que se celebra nos conventos, onde tem obrigação de coro. De regra, ela deve ser solene ou cantada. Solene quer dizer que, e isso os documentos da igreja explicam, para próprios documentos mais atuais, a missa solene é a missa que é cantada e com a participação de todos os ministros, diáconos, leitores, etc, etc. Não é só o padre fazendo tudo, porque o padre pode fazer tudo, né? O sacerdote pode fazer leituras, pode fazer as vezes do diácono também, mas quando ela acontece com todos, ela é uma missa que é uma missa solene. E a missa solene, ela é obrigatoriamente cantada segundo o documento Musicam Sacram da igreja, que faz essa diferença entre missa cantada, a missa dominical é uma missa cantada. E nas solenidades a missa deve ser solene, certo? Expliquei várias outras coisas para explicar o que é uma missa conventual. Eventualmente vou repetir esses outros assuntos paralelos e vou discerni-los melhor, discriminá-los melhor, detalhá-los melhor em outras oportunidades. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade.